Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Nós estamos aqui para ministrar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Anderson Ferreira e é uma alegria ter você aqui conosco. Sirvo a Deus na Assembleia de Deus de Uruçuca como presbítero, sobre a presidência aí do nosso pastor Pedro Santinês. Nós estamos aqui para gravar a lição de número 7, esta videoaula na lição de número 7, que tem como seguinte título. Acompanhe aí na sua revista. Estevão, um Marte avivado. Vai ser ministrada aí no dia 12 de fevereiro de 2023. Acompanhe aí na sua revista a verdade prática. Está escrito: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos, capítulo 7, do versículos 55 e 56. Acompanhe aí, verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. A palavra-chave da nossa lição, ela está de acordo aí com a temática que nós vamos estudar hoje, Marte. Nós estamos aí acompanhando a temática central do trimestre, que está aqui do lado, Aviva a tua obra. A nossa lição está dividida em 3 objetivos. Coloquei aqui no quadro, para que você possa acompanhar aí da sua casa o resumo da lição. Primeiro objetivo, o testemunho de Estevão. Primeiro objetivo que nós vamos aí estar ministrando aqui nessa primeira parte. Segundo, a preciosa morte de Estevão. E terceiro e último, o avivamento no sofrimento. A leitura bíblica está em Atos, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo de número 10. Depois nós vamos estar lendo também o capítulo 7, do versículo 54 até o versículo de número 60. Você pode acompanhar na sua revista ou na sua Bíblia. Antes de fazermos a leitura principal, a leitura bíblica em classe, eu quero mais uma vez aqui, como de costume, fazer um pedido especial para você que está aí assistindo essa aula. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí em nosso canal aqui na parte de baixo. Também deixe o seu like, ative o sininho para que possa receber as notificações das nossas aulas e compartilhe o link aí com o máximo de pessoas. Faça com que esse trabalho ele venha avançar, ele venha alcançar pessoas, venha alcançar mais irmãos, porque o intuito deste canal, que se chama EBD e Crescimento, é justamente isso, ensinar a palavra de Deus e também alcançar pessoas para o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos para a leitura em classe, bíblica em classe. Acompanhe comigo. Atos capítulo 6, versículo 8 ao versículo de número 10 está escrito: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Agora nós vamos ler o capítulo 7, do versículo 54 ao versículo 60. Acompanhe comigo aí. E ouvindo ele isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que
em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 60 e último versículo nós vamos ler agora. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. A lição de hoje vai tratar a respeito deste servo de Deus. E eu escrevi algo aqui interessante quando eu estava estudando esta lição. Ela falou muito também ao meu coração. E eu escrevi algo aqui que resume aí a vida deste servo de Deus, chamado Estevão. Eu escrevi da seguinte forma: o avivamento na vida de Estevão demonstra que foi um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, sendo fiel até a morte. Veja que coisa extraordinária. Que lições podemos tirar a respeito da vida deste homem, deste servo de Deus? A palavra que aparece aí como palavra central ou palavra-chave, Marte, essa palavra aqui vai falar a respeito de Estevão, um Marte avivado. O que vem a ser um Marte? Marte, essa palavra que aparece aí, e a gente vai discorrer ela aqui durante a lição. Martes, ela vem dessa palavra, Marte, ela vem dessa palavra aqui no grego, martis. Está aqui no grego, martis. Onde nós encontramos ela? Encontramos em algumas partes, e eu quero compartilhar com você, algumas partes do Novo Testamento. Por exemplo, eu coloquei aqui, você pode usar esses versículos como referência aqui. Atos capítulo 22, versículo de número 20, está escrito assim, ó. E quando o sangue de Estevão, Atos 22, 20, e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as suas capas dos que o matavam. Quem está falando essas palavras? Lucas está falando a respeito aí de Paulo. Paulo, quando estava presente ali, no momento do martírio, no momento em que estavam executando a morte de Estevão. E esta palavra que aparece no versículo 20 aí como testemunha, é a mesma palavra grega para Marte, que aparece aqui, ó, Martis. Essa mesma palavra grega, ela aparece aqui em Atos 22, versículo 20. Como também vai aparecer em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Apocalipse, capítulo 17, versículo 6. O que significa Marte? Alguém, eu coloquei uma definição para que você possa compreender, porque o objetivo aqui é sempre, como eu falei, trazer um resumo da lição. Alguém que com sua morte dá testemunho de alguém. Interessante isso. Alguém que através da sua morte testemunha de alguém. Nesse sentido de martírio, ou de testemunha, ou de mártir, pode ser usar as duas nomenclaturas, pode ser literal, né? Testemunha, no sentido judicialmente, também pode ser no sentido figurado ou analogia, que é o caso aqui desta palavra que vai aparecer aqui. Ou seja, a morte de Estevão estava testemunhando a respeito de Cristo. Ele estava morrendo ali por amor a Cristo. Ou seja, alguém que com sua morte, ou seja, a morte de Estevão, dá testemunho de Cristo, melhor dizendo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas antes de adentrarmos nos três pontos da lição, os três principais que a lição vai trazer, eu quero traçar aqui um perfil de Estevão. É muito importante o professor traçar esse perfil, porque a vida de Estevão, a questão biográfica de Estevão, ela só vai aparecer em Atos capítulo 6, a partir do versículo 5 até o capítulo 8 e o versículo 12. Então, o que nós podemos observar dentro do perfil, traçar esse perfil de Estevão? Por quê?
A igreja primitiva estava ali crescendo de forma pujante, como nós já falamos aqui em algumas aulas, estava crescendo de forma pujante, a igreja estava naquele amor, naquela comunhão, naquele fervor, naquele avivamento. Só que a igreja começou a crescer e a partir do capítulo 6 surgiu uma necessidade. E você consegue perceber isso em Atos, eu vou ler aqui rapidamente, Atos capítulo 6, versículo 1. Você percebe nessa leitura que a gente vai fazer que há uma necessidade de convocar, de levantar homens para a obra de Deus. Preste atenção na leitura. Ora, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituímos sobre esta necessidade. Então você consegue perceber, foi diante de uma necessidade. Por quê? Nós vemos aí 2 grupos. Nós temos aí os judeus hebreus e os judeus helenistas. Os judeus hebreus, eles falavam o dialeto aramaico. Os judeus helenistas, que é gregos, falavam o dialeto grego. E dentro da igreja primitiva, só quem estava sendo beneficiado aí no capítulo 6 era justamente as viúvas. As viúvas hebreias. Por conta disso, houve ali um desentendimento. E diante desse desentendimento, uma necessidade, porque os discípulos precisavam se dedicar à palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus. Afinal de contas, ali, eles precisavam, dentro da visão de pastoreio, seguir com aquilo que Jesus comissionou a cada um deles. Entretanto, surgiu esta necessidade entre essas duas discussões, entre esses 2 grupos, e diante dessa necessidade, falou: nós precisamos aí constituir 7 homens com essas características. E estes homens, na qual foram constituídos como diáconos, para que pudessem servir, para que pudessem ajudar, para que pudessem auxiliar diante desta necessidade e deste trabalho. Dentre estes nomes aí surgiu um nome que vai se destacar, e a Bíblia vai dar ênfase a isso. O Lucas, né? Ele vai dar ênfase ao destaque que teve este homem na igreja primitiva, que é Estevão. Então convocaram 7 nomes ali, 7 homens dotados de sabedoria, cheios do Espírito Santo. Ou seja, usaram critérios para poder escolher estes homens para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. É bom observarmos uma coisa, que o diácono da igreja primitiva, ele tem uma função um pouco diferente dos nossos diáconos hoje que servem a igreja do Senhor Jesus. Pois bem, o nome Estevão, é muito interessante isso aqui, significa coroa. E isso faz o nome dele assim, tem um destaque. Por que eu falo de ter um destaque? Porque pelo fato do nome dele ser coroa, e ele ser o primeiro mártir, primeiro cristão a morrer por amor a Cristo, como testemunha de Cristo, aí faz nos lembrar lá da igreja de Esmirna, lá no capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse. Porque aqueles cristãos da igreja de Esmirna, eles também estavam sofrendo perseguição. Eles também estavam sendo levados ao martírio. E por conta disso, Jesus ali faz uma promessa: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A mesma coroa que Estevão, ou seja, ele foi contemplado porque deu a sua vida por amor a Jesus. Então esse nome, coroa, que é o significado do nome de Estevão, é algo muito interessante. E ele, como mártir,
ele como aquele que deu a sua vida por Jesus, né? Deu a sua vida pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, foi fiel até a morte e ele recebeu a coroa da vida. Ele era um homem judeu, e algo muito interessante, eu vou até colocar isso aqui, eu acabei não colocando. Ele foi morto aí no ano 35, o quinto ano da era cristã, depois de Cristo. É muito interessante isso aqui. Não sabemos como foi a conversão de Estevão, nós não temos um dado a respeito. O que nós temos são tradições antigas. Alguns vão dizer que ele fazia parte dos 70, outra tradição antiga vai dizer que ele se converteu dentro da pregação dos discípulos. Isso a Bíblia não deixa claro, são tradições antigas que abordam nesse aspecto. Mas o que nós aprendemos aqui é que a partir do momento que Estevão entregou a sua vida a Jesus, entregou a sua vida a Cristo, ele não só foi cheio do Espírito Santo, como ele também foi fiel até a morte. Ele foi fiel, ele pregou a verdade, ele confrontou o pecado, ou seja, é um homem, é um servo de Deus que serve de exemplo e de modelo para nós e que refletiu o caráter de Cristo. Então nós vamos aí para o primeiro ponto da nossa lição. Nós estamos fazendo aí o resumo. Primeiro ponto da nossa lição, fala o testemunho de Estevão. Primeiro parágrafo aí fala assim, ó, Estevão usado por Deus. Observe que foram separados 7 homens. E a gente observa muito bem como se deu esta seleção destes homens, a partir do versículo 6. Capítulo 6, versículo 3, fala assim, escolhei, pois, homens dentre vós 7, homens de boa reputação. Então, observe que havia um critério para poder selecionar estes homens. Não poderia ser qualquer pessoa, tinha que ter uma boa reputação. E Estevão preenchia esse requisito juntamente com os outros 6. Tinha que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Olha esses 3 pontos importantes na vida de um obreiro. Na vida não só do obreiro, mas também daquele que serve a Deus. Tem que ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e dotado de sabedoria. Então Estevão, ele vai se destacar, porque ele foi chamado ali, foi levantado pela igreja ali, através da imposição de mãos. Sempre os discípulos oravam, faziam tudo sob a direção do Espírito Santo de Deus, até porque como um vento impetuoso, aquele vento que desce no sentido de conduzir a igreja com uma embarcação. Então observe que ele se destaca, e a gente vai ver já já, a partir do capítulo 6, versículo de número 5, você pode acompanhar também comigo, ele vai se destacar entre os 6 ali. E este parecer contentou a toda a multidão, porque antes de escolher, os discípulos perseveravam na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então observe que logo 2 características aparecem nele, ele vai se destacar, porque ele é um homem cheio de fé e também cheio do Espírito Santo. Essa palavra cheio do Espírito Santo, muitas vezes nós temos aí um conceito errado a respeito. Tem pessoas que falam, se declaram ser cheio do Espírito Santo. Mas o seu testemunho de vida, a sua vida cristã, a sua vida lá fora, a sua vida na sua casa ou na igreja, não consegue expressar, ou seja, não consegue refletir aquilo que ela está falando. Mas o que a gente observa aqui na vida desse servo de Deus? Que além de fé
e ser cheio do Espírito Santo é uma característica que muito se destaca na vida de Estevão, nós podemos concluir e observar que o fato dele ser cheio do Espírito Santo significa que ele tinha um estilo de vida. Significa que um homem que é cheio, um homem e a mulher que é cheio do Espírito Santo, ele tem um estilo de vida, ou seja, ele reflete a pessoa de Jesus Cristo. Aonde ele passa, o que ele faz, a forma dele falar, a forma dele se comportar na sua casa, na igreja, no ambiente de trabalho, demonstra isso, ou seja, é um estilo de vida. Tem pessoas às vezes que falam que está cheio do Espírito Santo, sai correndo, pulando, falando em língua. O falar em línguas estranhas é uma consequência da pessoa estar cheia do Espírito Santo. O falar em línguas estranhas é uma consequência do avivamento na vida daquela pessoa. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida, é refletir o caráter de Cristo. É a igreja, de uma forma geral, olhar para você e contemplar e dizer, é um homem, é uma mulher de Deus, porque reflete o caráter de Cristo em qualquer lugar, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na faculdade, reflete o caráter de Cristo. Vive uma vida prática cristã, buscando sempre a santidade. Louvado seja o nome de Jesus. Aí nós destacamos aqui, deixa eu tomar uma água aqui, por favor, rapidinho. No versículo 5 se destaca fé e cheio do Espírito Santo. No versículo 8, destaca aqui mais 4 características a respeito desse servo de Deus. Fé, que vem da palavra grega pistis, essa palavra aqui, pistis. Fé em Cristo como capaz de operar milagres. Significa dizer que tudo aquilo que aconteceu na vida, inclusive o destaque, é pela fé que Estevão tinha em Cristo, e através dessa fé ele foi capaz de operar milagres. É uma fé, ou seja, é uma fé extraordinária, esta fé aqui, que Estevão desenvolveu na sua vida cristã. Observe que ele se destaca por isso, por esta fé em Cristo. E essa fé em Cristo foi capaz de operar coisas extraordinárias. Um segundo aspecto de característica que ele vai se destacar aqui é poder. Dinamis, essa palavra nós já conhecemos muito bem. O que significa, no versículo 8, poder miraculoso, ato poderoso, força, obra de poder, ou seja, esse poder que vem do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Estevão. Um outro aspecto, dentro dessa característica que vai se destacar, é milagres, ou seja, prodígios. Prodígios vem do grego teras, que significa milagre, que significa maravilha. Que coisa extraordinária. Uma outra palavra que vai se destacar dentro dessas características, sinais, que vem do grego semeio. Essa palavra aqui, ó, semeio, significa sinais como prova, como promoção da sua missão. É como se fosse ali a assinatura. Esses sinais são as evidências, a assinatura. Aí nós podemos aqui encaixar tudo isso aqui, ó, dentro daquilo que Jesus falou em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Então observe que a vida de Estevão, que foi um homem avivado pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele, é algo extraordinário. Por quê? Porque através da sua fé em Cristo, olha como isso se encaixa, através da sua fé em Cristo e do poder do Espírito Santo que estava sobre ele, o milagre acontecia e os sinais acompanhavam como evidência do poder de Deus, como evidência de um verdadeiro avivamento na vida desse servo de Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Segundo parágrafo.
uma covarde oposição. Você pode ler o texto, depois acompanhar, como aqui é apenas um resumo. Quando Estevão começou a expor a palavra de Deus, com muita sabedoria, com muita unção, com muito poder, com muitos prodígios, com muitos sinais, levantou-se uma oposição contra Estevão. Porque essa oposição, eles não resistiam à sabedoria que estavam sobre Estevão. Eles não resistiam. Pelo fato de não resistir a esta sabedoria, se levantou um grupo de pessoas. Observe bem no texto que nós acabamos de ler, a partir do versículo número 9, capítulo 6, 9, levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada de libertos, sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia. Alguns homens das sinagogas, de pelo menos 3 sinagogas, como está exposto aqui no versículo de número 9, eles vieram aí para um debate com Estevão. Mas nós devemos entender que Estevão ali ele estava empoderado pelo poder do Espírito Santo. E observe que foi preciso 3 sinagogas para vir ali debater com Estevão, mas não tinha capacidade pela sua filosofia, pelos seus argumentos, pela sua exposição. Por quê? Porque Estevão, além de ser um homem cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de sabedoria que foi derramado do Espírito Santo sobre a vida de Estevão. E essa sabedoria, eles não podiam resistir. Eles não conseguiam resistir a essa sabedoria que estava sobre a vida de Estevão. E aí foi preciso ele usar meios ardilosos. Por que eles usaram os meios ardilosos? Como eles não conseguiam vencer na disputa, essa disputa era uma disputa apologética, em que Estevão ali expôs a palavra de Deus, e o fato dele expor a palavra de Deus não conseguia ter argumento para combater aquilo que ele estava ensinando. Então eles usaram um meio ardiloso. E que meio ardiloso foi esse? Usaram aí o suborno, subornar alguns homens para que pudesse levantar algumas testemunhas falsas, melhor dizendo, contra a vida de Estevão. Observe também que estes homens estimularam a liderança política, a liderança religiosa. E a gente observa que eles ali articularam algo para que pudessem parar o ministério, para que pudesse parar ali a vida de Estevão. Estevão ali estava cheio do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus. E eles fizeram aí, através desse suborno, dessas falsas testemunhas, fizeram 2 acusações contra a vida de Estevão. Primeiro, contra o templo, e depois contra Moisés. Eu vou fazer só a leitura aí para você entender e acompanhar. Diz assim, ó, versículo 13 do capítulo 6. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então observe, você que já consegue perceber, que eles articularam algo para parar, para afrontar, ou seja, a finalidade de parar aí o ministério, aquilo que Estevão estava fazendo, que era a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então o que eles fizeram? Vieram, o terceiro parágrafo, a fúria dos seus acusadores. O terceiro parágrafo vai falar dessa fúria. A pregação de Estevão, quando eles pegam Estevão, eles vão levar Estevão lá para o Sinédrio lá. Eles levam Estevão ali, não tinha direito a um advogado, apenas ele poderia ali falar, se manifestar, e essa manifestação diante
daqueles homens que queriam matar, que queriam destruir, que queriam exterminar, não tinham valia, e ele vai pregar. E a gente observa essa exposição, que é a maior exposição de Atos dos Apóstolos, que está no capítulo 7, aí no versículo 2 até o versículo 3, ele começa a expor. E essa pregação de Estevão, que começa no capítulo 7, do versículo 2 até o versículo de número 53, ela está dividida em 3 partes. Por que ela está dividida em 3 partes? Ele começa falando ali da era patriarcal, depois ele fala de Moisés, depois ele fala da peregrinação no deserto, depois ele vai falar do tabernáculo e finaliza falando ali do templo. O que nós podemos observar nessa pregação de Estevão? A gente vê a pregação de Pedro, quando Pedro começa a pregar ali a palavra de Deus, e a gente vê uma semelhança, a gente percebe uma semelhança entre a pregação de Estevão e a pregação de Pedro, quando ele vai começar a expor também a palavra de Deus. E quando ele começa a expor a palavra de Deus, diante ali do Sinédrio, daqueles que queriam, que levantaram, subornaram homens como testemunha falsa, queriam destruir ele, quando eles olham para o rosto de Estevão, a Bíblia declara, ela esclarece que o rosto dele estava como de um anjo. E o que eu entendo ali é que aqueles homens estavam tão cegos ali naquele momento, querendo parar o ministério, destruir, que Deus, é como se Deus tirasse o véu do rosto deles e eles contemplassem naquele momento. E é como se Deus, vou tirar o véu do rosto desses homens só para ele contemplar uma pessoa cheia do Espírito Santo. E quando tira aquele véu, rapidamente, eles olham para Estevão, eles veem o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo. Quem é cheio do Espírito Santo tem o seu rosto que reflete aí o caráter santo de Cristo na vida, seja lá aonde ele estiver, seja na faculdade, seja onde você estiver. Se você realmente é uma pessoa cheia do Espírito Santo, como Estevão era, você vai refletir o caráter de Cristo. As pessoas vão olhar para você, vão falar, olha, tem um rosto de um anjo, no sentido aqui, não de um anjo no sentido angelical, mas no sentido assim de ser uma pessoa que reflete o caráter de Cristo. E o que é que Estevão faz? Ele confronta o pecado, ele prega a verdade. E o que hoje está faltando hoje na igreja é justamente uma pregação bíblica, de exposição bíblica que confronta o pecado, que nos leva a ter uma vida santa, que nos leva a ter uma vida piedosa, que nos leva a uma vida que nos aproxima de Deus. Irmãos, as nossas pregações estão fragilizando a vida de muitos cristãos, porque uma pregação que muitas vezes nós queremos ouvir, uma pregação que venha agradar o nosso ego, agradar a nossa vida. Mas aqui nós vemos Estevão pregando a verdade, pregando uma pregação, trazendo de Deus aí uma pregação que confronta o pecado daqueles homens. A palavra de Deus, ela precisa confrontar o nosso eu, esmagar, ela precisa confrontar o nosso pecado, nos levar, a palavra de Deus, ela nos leva a ter uma vida de santidade, a ter uma vida piedosa. E Estevão, ele não fugiu, ele não se acovardou, foi um homem corajoso. E aí se cumpre algo que eu queria compartilhar com vocês, se cumpre algo aí no ministério, na vida de Estevão, que é o primeiro mártir da igreja primitiva, daquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 10, versículo 16. Jesus fala da seguinte forma: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Estevão estava ali no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Versículo 17, Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. Olha o que estava acontecendo na vida de Estevão. Estava sendo entregue ao sinédrio. E vos açoitarão,
nas suas sinagogas. Ele estava sendo açoitado, sendo acusado de blasfêmia. Não tinha um argumento para desfazer os argumentos de Estevão, mas ele, como apologista de Deus, ele trouxe à luz ali a verdade, confrontou o pecado. Então, então nós temos que achar um meio ardiloso para poder destruir, para poder tirar a vida de Estevão. Versículo 18 diz assim: sereis até conduzido à presença dos governadores dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho. Olha só a palavra testemunho aparecendo a eles e aos gentios. Versículo 19: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. 20: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então ele ser cheio do Espírito Santo, quando ele abria a boca, era o Espírito Santo que conduzia a voz de Estevão naquele lugar, diante de homens cultos, diante de homens dotados de sabedoria. Louvado é o nome de Jesus. Segundo ponto da nossa lição: a preciosa morte de Estevão. Vou tomar mais um pouquinho de água. A preciosa morte de Estevão. Estevão, o primeiro parágrafo do segundo ponto, diz assim: que Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo. Nós até já falamos um pouco a respeito disso. Atos capítulo 7, versículo de número 54. Antes do martírio, antes dele ser levado para ser abatido, para ser morto, levado ao martírio, ele viu a glória de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse homem tão cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, antes de ser levado ao martírio, de ser conduzido lá para fora da cidade, um lugar onde não tinha muito movimento, para que pudesse executá-lo, ele viu a glória de Deus. Os céus se abriu naquele momento para Estevão. Nós podemos entender aqui: vale a pena ser fiel a Jesus. Vale a pena buscar uma vida para que possamos ser cheios do Espírito Santo, uma vida avivada na presença de Deus. Não temer, não ter medo, ser corajoso, sempre estar de acordo com a palavra de Deus, pregando a verdade. Não temer as afrontas, não temer as perseguições. Talvez você esteja neste momento diante de grandes dificuldades na sua vida, mas continue sendo fiel a Deus. Sabe por quê? Porque assim como os céus se abriu para Estevão, tenha certeza que diante das dificuldades, das lutas que o cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo e avivado, está passando aqui na terra, tem os céus abertos para ele. E Jesus está a contemplar o servo e a serva de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Estevão, ele levava, irmãos, uma vida abundante. Porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela acorda de manhã, ela tem sede de ler a palavra de Deus, fazer o seu momento, o seu devocional, lendo a palavra de Deus. Ela é uma pessoa que jejuma, é uma pessoa que tem comunhão com Deus, que tem comunhão com os seus irmãos. Ela é piedosa. Tudo isso se destaca aí na vida de Estevão. Então, ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Por que é um estilo de vida? Porque além de refletir o caráter santo de Cristo, como os homens olharam para ele, olha, tem um rosto de um anjo, como de um anjo, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem uma vida, ela de dedicação, é um estilo de vida de oração, de jejum, de comunhão e piedosa na presença de Deus, como foi esse grande servo de Deus. Então nós vemos aí a violência dos seus acusadores. E eu coloquei algo aqui, ó. O inimigo não suporta um crente cheio do Espírito Santo. Ele não suporta. Por que ele não suporta? Porque
O inimigo tentou parar de todo jeito naquele momento ali. Vou destruir, vou matar, vou usar estes homens de forma fraudulenta, falsas testemunhas, até tirar a vida dele ali, naquele momento. Mas ele fechou os olhos aqui na terra, mas ele abriu, ele viu o Senhor na sua glória, ele viu o Senhor, ele viu os céus abertos. Naquele momento ali ele estava fechando ali, ele adormece, fechando os olhos aqui na terra, mas Estevão estava reservado para ele a coroa da vida, o galardão, um céu de glória para aquele que permanece. Então, fique tranquilo, Satanás não suporta um crente cheio do Espírito Santo. Ele vai atacar, ele vai tentar te parar, mas saiba de uma coisa, tem um céu de glória lhe aguardando, tem um Jesus que morreu na cruz para te salvar lhe aguardando, e tem recompensa para aqueles que são fiéis até a morte. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Terceiro parágrafo, o perdão no martírio. Essa parte me chamou muita atenção, particularmente, irmão. Porque Estevão ali, ele em todo tempo ele sabia que estava sendo perseguido. Ele sabia que naquele momento em que ele foi conduzido ao Sinédrio, ele poderia não escapar, como ele não escapou. O seu fim seria a morte física. Mas algo me chama a atenção. Como este homem, como este servo de Deus imitou a Cristo. Na sua fase final aqui na terra, do seu ministério, da sua vida, diante daqueles homens, diante do Sinédrio, açoitado por palavras. Quando ele fala que vê o céu aberto, aqueles homens tapavam seus ouvidos, né, de uma forma ardilosa, como se Estevão estivesse falando aberrações, blasfêmias. Mas Estevão, nessa parte final, ele imitou a Cristo. Ele imitou a Cristo ali, não só porque ele refletiu o caráter de Cristo, mas ele usou o modelo de Cristo lá na cruz. Ele fala assim no texto: eu entrego o meu espírito, eu entrego o meu espírito em tuas mãos, Senhor. Que coisa maravilhosa. E ele fala algo ali que nos chama muita atenção. Os seus opositores, os seus acusadores, ele fala, ele perdoa os seus acusadores. Demonstra que o coração daquele homem, desse servo de Deus, era um coração puro. Era um coração que agradava a Deus. Ele estava ali naquele momento sendo açoitado pelas pedras que estavam atingindo o seu corpo, o sangue sendo derramado. Mas ele não nutriu um sentimento de vingança. Ele entregou o seu espírito a Deus. Além de ele entregar o seu espírito, ele falava, ele perdoa. Eu vou ler para que você acompanhe comigo. Que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. Louvado seja Deus. Versículo 59 do capítulo 7. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Recebe. E o 60 ele diz assim, pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, ele adormeceu. Seus olhos se fecham ali, físicos, e ele abre lá na eternidade, contemplando a face do nosso Senhor. Então, irmãos, que possamos olhar o modelo deste homem, perdoar, não guardar mágoa, não cultivar a vingança em nosso coração. O nosso coração tem que ser um coração puro, um coração que agrada a Deus. Não cultive no seu coração este sentimento de vingança. Por mais que vocês estejam sendo perseguidos, caluniados, defamados, não faça nada, entregue tudo ao Senhor. A vingança vem do Senhor, a justiça vem do Senhor. Ore pelo teu coração, não cultive este sentimento de vingança, mas esteja em todo o tempo na presença de Deus, buscando assim ter um coração puro e que venha agradar ao Senhor.
Terceiro ponto, ponto da nossa lição: o avivamento no sofrimento. No primeiro parágrafo, o pastor Linaldo Renovato ele vai falar sobre o sofrimento e morte dos apóstolos. Eu queria que, por gentileza, você acompanhasse que os apóstolos de Jesus, inclusive o apóstolo Paulo, apenas um não sofreu o martírio. E nós vamos elencar aqui todos os apóstolos de Jesus, você pode acompanhar aí na tela, eu vou estar falando um por um, todos os apóstolos de Jesus. Se você quiser adquirir este material, você pode entrar em contato comigo aí, e eu vou estar enviando para você, para que você possa apresentar isso na sala de aula. Por exemplo, nós temos aqui o primeiro apóstolo, André. Você pode acompanhar aí, André. Foi crucificado em uma cruz em forma de X, cruz de Santo André. Pregava para os seus torturadores, enquanto era lentamente assado pelos algozes. O segundo, Bartolomeu. Bartolomeu foi chicoteado e esfolado vivo por ordem de um rei cruel na Albânia, cidade da Armênia. O terceiro, Felipe, completamente coberto de sangue no chão, com o olhar fito nos céus, as mãos cruzadas sobre o peito, recebendo terríveis pedradas. João, o único dos apóstolos a morrer naturalmente aos 103 anos de idade na cidade de Éfeso, foi lançado para morrer em Patmos, em uma onda de perseguição intensa contra os cristãos, causado pelo imperador romano Domiciano, mas milagrosamente foi livrado da morte, pois Deus ainda tinha um plano em sua vida através da revelação do Apocalipse. Lucas, enforcado numa oliveira na Grécia. Marcos, arrastado pelas ruas em Alexandria, no Egito, até expirar. Mateus, sofreu uma estocada de lanças nas costelas na Etiópia. Paulo foi decapitado pelo imperador Nero em 67 d.C. na Via Ostia, em Roma. Pedro, o líder da igreja primitiva, crucificado de cabeça para baixo em Roma. Uma antiga tradição ensina que foi crucificado de cabeça para baixo, pois não considerou ser digno de morrer na mesma posição que Cristo morreu. Tiago Grande, morto à espada por Herodes Agripa I, Atos 12, do versículo 1 ao versículo de número 2. Tiago Menor, irmão de Jesus, que era líder da igreja em Jerusalém, foi atirado no pináculo sudeste do templo a uma altura de mais de 30 metros. Ao se recusar a negar sua fé em Cristo, quando os perseguidores descobriram que ainda estava vivo, martirizaram-no com uma martelada no crânio. Tomé sofreu uma flechada de lança no peito que o transpassara em Malipu, na Índia, por um sacerdote pagão em uma de suas viagens para implantar a igreja lá. E no final, Matias, aquele que foi eleito entre os 11 depois da ascensão de Cristo, no lugar de Judas, foi apedrejado e depois decapitado. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, meus irmãos, se atentem bem. Todos estes argumentos a respeito da vida de cada um dos apóstolos, eles não estão na Bíblia. São tradições antigas que relatam a vida de cada um, a sua parte final do ministério de cada um deles. O único que morreu de velhice foi João, com aproximadamente 103 anos. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Quando olhamos para a vida de Estevão, quando olhamos para a vida dos apóstolos de Jesus Cristo, isso nos dá um combustível na alma de servir a Cristo com mais afinco, com mais fidelidade, com mais piedade, com mais amor. E o que nós estamos precisando nesses últimos dias, que antecede o arrebatamento da igreja, é se voltar para Deus, é se humilhar diante de Deus, é buscar, é orar,
é se arrepender dos nossos pecados, para que o nosso Senhor, através da sua bondade e misericórdia, venha enviar o verdadeiro avivamento. O avivamento, parágrafo de número 2, o avivamento e o sofrimento. O crente avivado e cheio do Espírito Santo de Deus, ele recebe força para enfrentar adversidades e lutas e tribulações. Irmãos, eu quero ler um texto do apóstolo Paulo em Filipenses. Nós temos várias referências bíblicas a respeito do sofrimento do crente, do que ele enfrenta no seu dia a dia. Mas eu quero ler um texto do apóstolo Paulo que ele desenvolveu uma habilidade diante das circunstâncias, diante das lutas, diante das tribulações. E ele diz assim, capítulo 4 de Filipenses, versículo de número 12, ele diz assim: sei estar abatido e também sei ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado é o nome de Jesus. O que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo? Eu escrevi aqui: o crente avivado pelo poder do Espírito Santo. Isso foi eu escrevi baseado na vida do apóstolo Paulo. Que ele sabia viver em todas as circunstâncias, em todas as situações. De escassez, de abundância, ele sabia viver. Isso é contentamento. O crente avivado pelo poder do Espírito Santo desenvolve habilidades para viver contente. Se você tem ou se você não tem. Se você está numa situação difícil ou numa situação boa, regozije sempre no Senhor. Busque esse regozijo no Senhor em todo tempo. E o apóstolo Paulo ainda diz assim no versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, regozijai-vos e regozijai-vos. O apóstolo Paulo aprendeu a contentar com o que tem. Se contente com o que você tem. Se contente com aquilo que Deus te deu. Se contente diante das tribulações, das lutas, das adversidades, da porta fechada. Se contente diante de todos os obstáculos que vão surgir na vida cristã. Enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui na terra, nós vamos enfrentar todos os tipos de tribulações, de crises. Muitas vezes as crises elas são cíclicas, elas se repetem. Mas Deus ele dá vitória ao servo dele. O crente avivado, guarde isso no seu coração, pelo poder do Espírito Santo, desenvolva habilidades para viver contente, sabendo que é Deus que é provedor, que é Deus que te sustenta, que é Deus que cuida do seu povo, que é Deus que cuida da sua igreja. Louvado é o nome de Jesus. Era dessa forma que estes homens de Deus, homens e mulheres de Deus, eles aprenderam a desenvolver essas habilidades que foi dada através do Espírito Santo de Deus, como Estevão e como os demais apóstolos. E aqui eu quero finalizar concluindo, dizendo da seguinte forma: o sangue de Estevão, ele se tornou uma semente. A partir do momento ali, você pode acompanhar essa a partir do capítulo 8, que o sangue de Estevão foi derramado. Olha quem estava ali naquele momento em que autorizou, em que concordou com a execução de Estevão, Saulo. Aquele homem que estava perseguindo a igreja de forma muito brusca, com o coração tomado de ódio contra a igreja do Senhor Jesus. É ele que fica ali com o quê? Com a roupa, com o manto molhado, sujo de sangue. Aquele sangue significa a semente. Depois da morte de Estevão ali, houve uma dispersão. Só ficaram ali os discípulos de Jesus. Os discípulos ficaram ali com a igreja de Jerusalém, mas vários irmãos se espalharam por Samaria, pelas partes da Judéia ali, pregando ali a palavra de Deus, olhando o modelo, o exemplo da fidelidade desse servo de Deus, esse homem de Deus cheio de fé, de poder, de prodígio, de sinais,
a igreja ali crescia de forma extraordinária, porque o sangue de Estevão que foi derramado ali serviu de semente. E nós podemos ver esse exemplo na igreja primitiva. Quanto mais se matavam cristãos, quanto mais se perseguia e derramava o sangue, mais a igreja de Jesus Cristo, ela crescia. Que nós, em Cristo Jesus, possamos olhar o ministério, a vida desse servo de Deus Estevão, um homem com coração avivado, com fervor, um homem cheio de fé, de poder, e através desse poder Deus fazia prodígios e sinais em sua vida, e que era avivado pelo poder de Deus na sua vida, e ele permaneceu fiel até o fim. Vale a pena tudo que nós temos passado, tudo que você tem passado, vale a pena. Seja fiel a Deus até o fim. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e eu quero desejar para você, querido irmão, querido professor, que Deus conceda uma excelente aula. Espero, diante das minhas limitações aqui, ter passado este assunto ao seu coração, à sua vida, sobre a direção do Santo Espírito de Deus. Deus abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus.